Olá, hoje estamos aqui com a Salete. A Salete, ela é jordanense e ela produz geleias e conservas, e essa vai ser a nossa entrevista de hoje. Então, Salete, qual que é a principal memória que você tem daqui de Campos do Jordão? O Parque Estadual. Certo. O que você lembra, assim, desse ponto principal do Parque Estadual, o que você lembra de lá? Tudo. Passei minha infância, minha adolescência no parque. Meu pai era funcionário do parque. Que legal. Como você descreveria, então, essa época da sua infância, da adolescente? Como que era Campos do Jordão naquele tempo? Era muito gostoso. Embora a gente não podia sair muito de casa, né? Porque não podia sair sozinho, não tinha ônibus. O parque era um lugar que tinha ônibus, assim, de início 2 vezes por dia. A princípio não tinha, né? Depois passou a ter ônibus 2 vezes por dia. Depois tinha ônibus 3 vezes por dia. Então a gente começou a vir mais para o centro já na adolescência. A infância a gente passava todinha no horto. A gente tinha escolinha no horto, então a gente estudava no horto, a gente brincava no horto, a gente viveu no horto. Né? Meu pai ia trabalhar, a gente ia junto também, ficava com ele no trabalho, porque ele trabalhava no governo de plantas. Então era bem legal, bem gostoso. E a adolescência, quando a gente ficou adolescente, eu tive que parar de estudar cedo, porque no horto só tinha aula até o 3º ano primário. Aí você terminando o 3º ano primário, você tinha que vir estudar aqui na cidade, no centro. E não tinha ônibus. E mamãe e papai não deixavam também de medo, né? Então eu parei de estudar na 3ª série, terminei a 3ª série, aí parei de estudar. A gente guardava muita malha na época, era o que a gente fazia. Era uma maneira da gente sair de casa. Porque aí a gente tinha que vir buscar a malha e tinha que levar depois. Então aí a gente podia sair, né? E aí já aproveitava para poder sair, para conhecer os lugares da cidade. Exatamente, era isso que a gente fazia. Então foi mais ou menos isso aí. Infância e adolescência foi no horto. E o horto naquela época ele também recebia visitação? Era como atrativo turístico ou ainda não? Recebia sim. Era um grande número, eu recebia mais finais de semana, não era assim a semana toda como é hoje, né? Uhum. Normalmente começava a partir de quinta-feira a visitação lá no parque, então tinha muita visitação. E nessa época ainda não se pagava para entrar no parque. Nessa época você podia ir visitar, passar o dia e voltar embora. E aí vocês também tinham essa interação com pessoas de diferentes lugares e tudo? Vocês também ficavam ali no meio? Ou ficava mais na parte dos moradores, que ficava mais envolvido com os moradores? Ou vocês também já interagiam bastante com o pessoal que ia visitar? Olha, a gente ficava mais com os moradores, né? Porque o parque, ele tinha bairros que eram colônias, né? Então ele tinha várias colônias. Então, assim, às vezes a gente saía da nossa colônia e ia para a colônia do coleguinha que morava na outra. Então aí a gente tinha essa interação de passar dentro do parque. Então quando você passava dentro do parque, aí você acabava se interagindo também com os turistas que estavam visitando, né, os visitantes. E eles gostavam de saber um pouquinho da região, daí às vezes você acabava esbarrando com um com o outro ali. E já ia, contava história, né? Isso. E como que você descreveria a Campos do Jordão atual? Atual, bem estressante, né? Bem estressante. Campos do Jordão mudou muito, né? Aumentou muito. Então, assim, quando eu saía de casa na minha época de adolescente, a única preocupação da minha mãe era: você vai perder o ônibus. Hoje, a minha filha sai de casa, eu já tenho outras preocupações, né? Então, assim, eu acho que aumentou muito. A gente está aí com um pouco de violência na cidade também, né? Então, muita droga na cidade, nas escolas, né? Então, o Campos do Jordão hoje, ele não me traz uma recordação muito boa. Mas eu gosto de morar aqui. Então, assim, a gente dribla essas coisinhas aí. Eu sei que todo lugar tem, então a gente tem que ir se adaptando com as novidades, né? Sim, e aí você falou que ainda gosta. O que você mais gosta daqui da cidade? O que eu mais gosto da cidade? O clima, né? Não podemos reclamar do clima. A paisagem, que é maravilhosa. Embora eu seja jordanense, eu adoro passear em Campos. É tudo de bom, sabe? Você ir, Gruta dos Crioulos, voltar no parque, você ir Pico do Itapeva. É maravilhoso. Até no centro também, você gosta de mim. É bom mesmo. E o que você mais sente falta daquele tempo da infância, que você fala assim, nossa, não tem mais hoje em dia?
que a gente não tem mais hoje em dia. Nossa, eram umas festinhas que a gente ia, viu? A gente tinha o Oktoberfest na época da adolescência, que era muito gostoso, era aberto ao público, era muito bom. A gente tinha os rodeios com show, sabe? A gente tinha cerco na cidade, menina, parque. Pensa, primeira vez que eu vi um elefante, foi aqui em Campos. Então, assim, isso tudo que eu vivi hoje, as crianças não vivem, né? Porque não tem mais, né? E era algo bem voltado para o lazer mesmo, né? Então tinha essa valorização. Isso era uma coisa que acontecia em Campos, que era para o jordanense, você entendeu? Porque assim, o Oktoberfest era para o jordanense, o rodeio era para o jordanense, o circo era para o jordanense, o parque era para o jordanense. Aí hoje não se tem muita coisa voltada para o jordanense, né? Acaba que perde um pouquinho, né? E fica sem muitas opções de lazer, que é sempre mais do mesmo hoje em dia. Exatamente. E qual que é a comida ou prato, o que for, que você mais consome, que você acha que representa muito Campos do Jordão? Que a gente mais consome? Da minha época, que a minha mãe fazia, que a gente gostava muito aqui em Campos, era a famosa quireirinha que eles faziam, né? Então, assim, a gente cresceu comendo quireirinha. Até na escola tinha quireirinha. Então, eu como quireirinha até hoje. Que uns falam canjiquinha, né? Eles falam quireirinha, principalmente na época do frio. É, muito bom. Aí a gente consome muito quireirinha. Eu gosto também. E lá dentro, posso falar você que tinha lá cada comunidadezinha que morava ali ao redor. Vocês tinham alguma tradição, alguma festa, algo do tipo, seja dentro da sua ou ao redor, que vocês costumavam fazer, que era sempre assim, todo ano tem tal festa, ou alguma tradição, algo do tipo? A gente tinha as festas juninas, eram enormes, participavam mais de 100 pessoas, era tudo de bom, porque pegavam todas as colônias ali e fazia na escola. E aí tinha uma tiazinha que, nossa, ela até já faleceu, mas ela era um amor, que era a merendeira da escola, era ela que comandava a festa. Então tinha casamento caipira, era muito gostoso, era uma delícia. Então tinha essa festa junina que a gente fazia, que hoje ainda tem a escolinha lá dentro do parque, ela não funciona mais como escolinha, mas ela foi a escolinha que marcou a nossa infância, que acontecia essas festas. E tinha também a festa da igreja, que eles faziam uma vez por ano, que era uma festa com leilão de prendas, e daí tinha o pessoal que tocava à noite, daí acabava um forrozinho à noite, era bem legal. E aí hoje em dia não tem mais essas festas? Hoje não tem mais. Isso, que pena, porque parece ser bem legal. Hoje não tem mais. Acho que a última festa que eu fui lá, lá no parque, eu acho que foi em 96, 97, mais ou menos, foi uma das últimas e já não era mais a mesma tradição que a gente viveu na nossa adolescência. É uma pena, porque isso daí deve ser muito enriquecedor. Nossa, era muito bom, era muito gostoso. Todo mundo a caráter, sabe? Ai, que vestido tudo. assim, os homens, as mulheres. E era bem legal, porque assim, não envolvia só adolescente. Era criança, adolescente, era jovem, era idosos, porque os idosos amavam a festa. Então, assim, você via assim, todo mundo ali junto, sabe? Era família mesmo, todo mundo ali misturado, junto e misturado, mas todo mundo se dando bem, porque era uma festa que era só da paz. Isso, ai, que delícia. Era muito legal. E aí tem alguma história engraçada, seja que aconteceu nessas festas, ou no cotidiano, que você fala assim, que marcou muito a sua infância, que você olha e fala assim, nossa, essa história é como se tivesse acontecido ontem. Eram as histórias de assombração que eles contavam pra gente. Porque o parque tem muitas dessas histórias, né? Então, era assim, eu e minhas amigas, então a gente morava na mesma colônia, mas uma casa longe da outra, né? Então, final de semana e às vezes à noite a gente se juntava na casa de um, né? E aí o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó que estava ali vinha com uma história dessas, porque sabia que depois a gente ia ter que sair para ir embora, né? E a gente ia ter que ir embora sozinho, né? Então pensa nos sustos que a gente levava. E de vez em quando ainda aparecia um bonitinho no caminho para assustar, né? Era muito engraçado. Essas histórias assim, elas marcaram muito a nossa infância, a minha infância, porque eu tinha umas colegas que elas vinham na minha casa e eu ia na casa delas assim quase todo fim de semana. Então era uma troca de história, né? Porque elas tinham um avô também, que ele era sensacional e contava umas histórias assim maravilhosas pra gente, era tudo de bom. E tem alguma em específico que você fala assim, nossa, essa marcou muito, seja... A mula sem cabeça. A gente morava num bairrinho lá, chamado Colônia. Ele tem até hoje, que era a principal colônia. E nela tinha uma ruazinha de terra até a rua principal, que é a rua que você passa nela para você fazer o caminho da fé, para você ir para Aparecida.
E a gente morava ali no meinho. E tinha uma ruazinha que levava você até uma estação do tempo, que eles falavam, que antigamente não se tinha previsão de celular, internet, e eles tinham um lugar lá no horto que eles mediam a temperatura. Então, todo dia de manhã tinha um funcionário específico para subir nesse lugar, ver quantos graus tinha, se ia gear, se ia chover e tal. E aí ele passava para a sede e a sede mandava para o resto do povo. E nesse lugar eles contavam que vinha uma mula sem cabeça à noite descendo nesse lugar. E a gente tinha que passar nesse lugar. E um dia um bonito pegou uma tocha de fogo e desceu na hora que a gente estava passando. Pensa num povo que morreu. E fomos parar tudo na casa do meu pai, né? Na minha casa. Aí meu pai teve que sair entregando filho e filho criança. A culpa é você. Está tudo bem, está tudo seguro. Até hoje ele quase me mata por isso. Sei se assim, alguma coisa, assim, alguma lembrança específica que você lembra também da sua infância, seja um almoço em família, algo, qualquer coisa, assim, você fala assim, nossa, que lembrança boa, que coisa assim. Ótima. Na minha casa, na época do Natal, a minha mãe fazia comida para todo mundo. Todo mundo que passava na rua, parava, porque a gente era tudo molecada, né? Uhum. Então, chegava a almoçar 25, 30, teve um Natal que almoçou 50 pessoas na casa da minha mãe. O povo ia passando, ia chegando, o que fazia aquele almoço, assim, ela já fazia o almoço, as panelas da minha mãe não eram panelas, né? Eram desse tamanho, né? Então ela fazia e o pessoal ia passando na rua, vamos chegar, não sei o quê, e vamos, quer almoçar? Entrava e almoçava, aí entrava e almoçava. Então, assim, os natais lá no horto, eles marcavam. E a gente tinha uma tradição lá no horto também, uma época, a gente mais adolescente, era eu, mais 5 ou 6 amigas, a gente fazia uma festa voltada para as crianças. Então a gente arrecadava brinquedos e a gente fazia uma festa no campo, para os filhos dos moradores. Né? E aí a gente pedia arrecadação para os vereadores e tudo mais, que nessa época a gente já podia sair de casa, né? E a gente fazia uma festa com um almoço que reunia também toda a comunidade ali do horto, era muito legal, sabe? Era muito gratificante você ver isso. Né? Ai, gente, que bacana, porque você vê assim que é um negócio bem... A comunidade inteira ali, já todo mundo se conhece, tem aquela coisinha de já ter esse afeto maior entre as pessoas, então ainda ter aquela pessoa-chave, que no caso era sua mãe, de já reunir as pessoas, então deve ser muito gostoso mesmo. Porque... era uma delícia, nossa, era muito. E até hoje a gente tem amizade com praticamente todo mundo no parque. Isso é bom demais. E das décadas, então, como você vai ser dos anos 70, entre 70, 80, 90, qual foi a década que foi mais marcante para você? Foi mais marcante para mim, eu acho que foi a década de 80, porque foi uma época que a gente começou a sair mais, a gente começou a conhecer mais, então a gente começou a trabalhar, porque aí a gente já podia fazer isso, né? Então a gente já tinha aquela sensação de sair, poder comprar, poder gastar, conhecer novos lugares, sabe? E foi quando também a gente mudou da casa que a gente estava, que a gente morava numa casinha, todas as casinhas de lá são do parque, né? Então a gente pôde mudar dessa casa que a gente estava para uma casinha melhor. Ficou mais perto do lugar que meu pai trabalhava também, né? E ficava mais perto do ônibus. Ponto bom. Né? Então foi uma época que marcou bem, foi os anos 80 aí que a gente ficava por lá também. E também já dá pra sair um pouco mais, né? Que aí vai pegando idade também, que nem você falou, quando já vai trabalhando, aí vai aproveitando um pouco mais. Sim, você só podia sair pra isso, né? Então, ou tinha que sair com o irmão, né? E eu sou de uma família de 8 irmãos. Bastante. 8 irmãos. E de lugares que você gostava de ir, qual que era o seu lugar favorito? Você falou assim, nossa, eu gosto de ir nesse lugar. Olha, a gente gostava muito de ir no Parque do Cedro aqui na Bernécia, quando a gente vinha pra cidade, que a gente falava, né? Então a gente ia muito no Parque do Cedro. Um lugar que marcou também a nossa juventude foi o Parque dos Cedros. E a praça ali da Bernécia, a praça central, sabe ali onde tem o carrinho do caldo de cana? Sei. Todo sábado e domingo, se você quisesse encontrar a turminha, você vinha naquela praça. Ai, que delícia. A gente ficava ali batendo papo, tomando sorvete, sabe, conversando. Era ali que a gente encontrava a galerinha, porque daí a gente começou a fazer amigos fora, né? No parque, né? Então você marcava um encontro ali na pracinha, entendeu? Que
aí você via que tinha vida fora do parque, Sim, tinha outras pessoas. Sim, aí você começou a ver, nossa, o fulano também é legal, né? Você tem história também para contar, entendeu? Então, esses dois lugares, eles marcaram bastante a juventude também. Então acaba que já desde aquela época a Bernécia já era meio que um ponto de encontro dos outros lugares. Já. A Bernécia, o mercado municipal tinha uma lanchonete que chamava Lanchonete Central. Também era um ponto que a gente se encontrava muito. Para comer pastel, para comer pizza, porque a gente descobriu a pizza também, para comer pizza, né? Então a gente ia muito no mercado municipal. É esse detalhe também, o mercado municipal, ele marcou muito também a nossa juventude, porque ali dentro do mercado funcionavam armazéns também, né? Então o meu pai, por exemplo, era uma das pessoas que fazia a compra do mês dentro do mercado municipal. Então a gente acabava vindo junto com ele praticamente todo mês para a cidade, né? Para fazer a compra. E aí já era aquele evento, né? Nossa, você já passava a semana toda, que roupa eu vou pôr. Imagino mesmo. Só para fechar, então, se tem algum ponto assim, para falar acerca de Campos do Jordão, seja do que você mais gosta, do que você mais sente falta, do que você espera para a cidade. Olha, eu não tenho muita reclamação, como eu te disse, mudou muita coisa, mas eu gosto da cidade, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu nasci, né? A minha filha nasceu aqui também, então já está aí com 15 anos. Eu gostaria, assim, de ver a cidade evoluindo, mas ela evoluindo voltada para o jordanense. Sim. Ela tem que estar voltada para o turismo, mas a cidade ela teria que ter mais oportunidades para o jordanense em si. Eu vejo pela minha filha, porque minha filha hoje com 15 anos, ela fala para mim assim, mãe, a hora que eu me formar eu quero ir embora. Eu quero ir embora, e eu vou embora, vou estudar fora. Então assim, é uma coisa triste pra gente, sim, né? Porque eu cresci aqui, nasci e cresci. E eu gostaria que ela também ficasse por aqui, né? Não que ela tivesse essa visão, mas Campos do Jordão não oferece emprego, não dá oportunidades. E ela tem que sair daqui para procurar uma oportunidade lá fora, sabe? Eu acho que a cidade tinha que se voltar um pouquinho mais para os moradores. Salete, muito obrigada pela participação. A entrevista vai ficar no canal do Instituto Federal. E aí tem as outras entrevistas também, vai sair mais. Mas muito obrigada pela colaboração, foi muito bom. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Muito!